Logo cedinho, antes mesmo de seu pai acordar, pois era ele quem a chamaria, já que a mãe tinha viajado à noite e somente voltaria no sábado, Júlia é despertada pela música do celular, vigilante sobre uns livros à sua cabeceira. Que saco! Esqueci de desligar, resmungou a menina, apanhando o aparelho e levando-o automaticamente ao ouvido. Hora de acordar, docinho! Júlia deu um salto, despertando assustada, e ouvindo novamente a mensagem, recobrou da memória auditiva aquela voz irritante. — Ah, é você, é? Vê se não enche! Respondeu mal-humorada. — Ih, acordou bravinha, é? — Quem é você? Explodiu decidido. — O que você quer? — Quer saber mesmo? Pois então te dou uma chance. Sou bonito e muito amigo. — Ah, é? E eu sou a bela adormecida, meu bem, devolveu a menina disposta a enfrentar aquela situação. Vejo você amanhã e você vai saber. Saber o quê? Alô? Alô? Desligou, idiota, covarde. Pensa que me impressiona? Reagiu ofensivamente, mas um tanto intimidada. Eu, hein? Sem essa, meu. Não quero saber quem é não, tava blefando. E tratou de se levantar, indo ao banheiro pensativa. E se for um daqueles casos de stalking? Pode ser uma perseguição de verdade. Ai, meu Deus, se for, o que eu faço? Porém, mais tarde, a caminho da escola, lá ia Júlia animada, conversando com o pai sobre os planos para o sítio. Vai ser massa, pai. Quero fazer logo um luau com a turma do clube. Vou bolar uma coisa bem legal. E o Jorginho, então, ontem quase não me deixa dormir. Fui para a cama com ele e nem assim, foi pior ainda, só falava nisso. Ah, pai, não vejo a hora. É, mas isso vai nos custar algum sacrifício, você sabe. Eu sei, pai, sem viagem de férias, sem ir à excursão da escola esse ano, eu prometo, pai. O Jorginho e a mamãe também. De repente toca o celular e a menina estremece. Felizmente é só a mensagem da operadora avisando que ela tem poucos créditos. Mas foi o bastante para que acabasse aquela euforia, e a prosa tomasse outro rumo. Logo o pai passou a reclamar do trânsito, cujo fluxo vinha piorando a cada mês, concluía. Para ajudar, são obrigados a diminuir drasticamente a marcha, pois havia sérios indícios de algum incidente à frente, um acidente, na verdade. Quando passaram pelo local, seu Augusto aconselhou que Júlia não olhasse. Tinha meio corpo de uma pessoa à mostra embaixo de um furgão, cujas rodas dianteiras pararam sobre uma moto. Uma cena chocante que fazia embrulhar o estômago. Decididamente não era um bom jeito de começar o dia, admitiram ambos. Tratando então de reanimar-se, procuraram pensar em algo bom. — Ah, pai, amanhã eu vou pintar o cabelo de azul. Olha lá, hein? Nada do que possa se arrepender depois, lembra? Pode deixar, pai, fica frio. Apesar de que pode até ficar bom com esse formato do rosto, essa pele clara. Isso é o que todos queriam ver, enfim, estava decidido e pronto. No outro dia, lá pelas 4 horas, Júlia aguardava ansiosa no jardim pela chegada das amigas. Ligada no MP3 e distraída, rolando aquela pedra na mão, nem vê Amanda, que chega trazida pelo irmão. — E aí, Júlia, e a turma? — Não chegou ninguém ainda, a gente espera, senta aqui. — E o seu pai, parece que está melhorando? — Ah, nem me fala, mas ele vai ficar bom, não vai? O meu pai me disse que a sua mãe contou, teve que operar, né? Vai demorar um pouco, mas o pior já passou, graças a Deus. — Mas que lindo! Desviou a amiga de Júlia, voltando-se para o colar. — E você não me contou direito como foi que arranjou isso. — Depois eu explico. — Ah, vem, vamos entrar. Quando elas chegarem, elas chamam. E Júlia enfiou aquele cordão no pescoço, indo à frente, direto para o seu quarto. Assim, as duas conversam animadas enquanto ouvem música e trocam novidades sobre os bate-papos na internet, sobre as fofocas da escola, até que chegam Marina e Dani. — E aí, Júlia, vamos ter aquele bolinho de chuva? Perguntou a primeira, muito simpática, em tom bem extrovertido. — Ah, não vai dar, cara, minha mãe não tá em casa, mas se ela chegar em tempo... Vamos começar logo, gente? Não vejo a hora de ver como vai ficar.
Cada uma cuidou do seu preparado, diluindo papel crepom azul anil em álcool misturado com rena. Ainda bem que a Dona Celeste não chegou a tempo de ver aquela confusão no banheiro da menina. Era anil em vários tons e traços por todo lugar. Nem o espelho escapou à novidade. Enfim, chegou a vez de Júlia, que ficou por último, porque tinha que atender as outras enquanto se pintavam. Era uma cadeira para uma toalha para outra, e além disso rebentou pipoca no micro-ondas e trouxe para o quarto aquela parafernália de bacia, copos, guardanapos, molho que esparramou para todo canto. Enquanto as outras se alternavam do secador para a bacia de pipoca, dali para os copos de refri, Júlia conseguiu seu lugar no espelho, apesar de ter feito já alguns testes nas pontas de seu cabelo. Antes, porém, de curvar-se para a poção, esperando na superfície do gabinete, lembrou de trocar a blusa, pois Dani e Amanda acabaram manchando as suas. De volta para o espelho, Júlia debruçou-se finalmente sobre a vasilha com a tintura e, tendo baixado os olhos, assustou-se com o que viu. O líquido, que originalmente era escuro, imitando preto, pareceu mover-se, formando pequenos círculos que partiam do centro e morriam na borda, iluminados em prata densa. Nossa! Assustou-se, entendendo de imediato que era um simples reflexo. No entanto, viu que aquele líquido transfigurado e movediço estava ligado a ela por um fio, o cordão que usava no pescoço. Percebendo que tinha derrubado sua pedra na bacia, agitou-se angustiada, sem, porém, conseguir arrancá-lo dali, pois algo, agitando-se desordenadamente, traduziu-se em cores vivas e vibrantes, prendeu-lhe a atenção sobremaneira. Eram imagens confusas que se formavam no líquido que virava cristalino e cuja transparência aos poucos as tornava não só compreensivas como familiares. Incrível! Estou vendo coisas. O que foi, Ju? Nada não, respondeu de pronto, querendo primeiro entender. Mas gente, o que eu tô vendo? Exclamou baixinho, não querendo escandalizar. Suas costas doíam, mas sabia que não deveria sair daquela posição, como estava já acostumada com acontecimentos estranhos. Viu logo que aquilo era coisa do cristal. Ele teria encontrado um jeito de revelar algo que ela deveria saber. E assim tratou de se acalmar. Reconheceu naquela imagem que se formara uma cena viva. Algo muito familiar, embora não tão nítido, porque, ao mínimo balanço, o refletido ficava transparente, tornando-se invisível enquanto o outro se formava. Não era uma imagem perfeitamente decifrável, mas bastante distinta. E assim que se apoiou com as mãos sobre o móvel, a que se encostara, já que as costas lhe doíam muito, Júlia pôde entender do que se tratava. Era Jorginho, seu irmão, que via refletido naquela imagem em cena mágica que se formara diante dos olhos. E estava no quintal de sua própria casa com mais alguém que a menina não conseguia identificar. Cissa, talvez, ou irmão. Não conseguiu entender, mas percebeu que aquele vulto desconhecido gesticulava ao lado da mangueira que reinava no meio do gramado. Assim que se certificou daquilo, teve um sobressalto. Quis sair dali de cima e correr, conferir o que suspeitou. Aquilo estava acontecendo ali, próximo dela, naquele exato momento. E foi o que fez, sem nem mesmo cuidar que aquela infusão de imagens não desaparecesse. Foi o tempo de apanhar a toalha, enxugar ligeiramente o cristal e arrancar voando, saltando a banqueta em que Amanda apoiava os pés, sentada na cama que dividia com as outras duas. O que deu nela, gente? Não sei. Parece que viu não sei o quê. E viu mesmo. E viu exatamente aquilo que viu. Assim que alcançou a área de serviço, aquilo que estava acontecendo realmente em tempo simultâneo, pois o irmão ainda estava parado no mesmo lugar. Somente o outro que não distinguira saíra de foco, fora encoberto pelo tronco da árvore, talvez, e estavam por ali também o gato e a gaiola do camundongo mais atrás. — Quem está aí com você, Jorginho? — gritou na ponta dos pés. — Ninguém, ora, estou sozinho, só eu e o Inácio.
Tinha mais alguém aí. Quem era? Insistiu severamente, pois tinha certeza do que viu. Mas ninguém, Ju, só eu, confirmou o irmão, conferindo o vazio que o outro deixara. Eu só que tô brincando com o Rabico e o Inácio. Consentiu a menina, certa de que era alguém que não queria ser visto. Tudo bem, então. Tudo bem, sinalizou em voz mais alta, fingindo-se satisfeita e retornando para dentro. O que é que há, Júlia? Você tá avoada? Se liga! Acolheu Amanda. Tô ligada, foi só um mau jeito que dei nas costas. Também, do jeito que você saiu correndo, no final das contas, dali em diante, a entusiasmada menina que azularia o cabelo deu lugar a um corpo apenas andando pela casa, distante, sem atinar com nada. As amigas se foram, exibindo seu visual moderníssimo, felizes e cheias de planos para o final de semana. A mãe chegou de viagem e, enquanto tomava seu banho, Júlia arrumou o quarto e tentou limpar o banheiro, mas não esquecia aquilo um só momento. Nem deixava de pensar naquele vulto, no que fazia ali no quintal. Já no seu quarto, Jorginho também não deixava de pensar naquilo. Para ele, aquela tinha sido uma tarde inusitada. Não porque tivera autorização para faltar à aula de reposição, mas pelo encontro com aquele seu amigo secreto. Deitado no tapete ao pé da cama, o menino recordava, meio com ares de angústia, a surpresa que tinha tido com a última daquele sujeito. Lembrou-se de que tudo começara quando o encontrou rodando o barrilzinho de cachaça novamente e foi logo lhe chamando a atenção. Aí, te peguei, só falta essa agora. Cara, é bom isso, hein? É, mas não é pro seu bico não, reagiu o menino querendo tirar satisfação pelo seu sumiço. E agora, mais essa novidade? Entretanto, caiu em si em tempo de se prevenir e não se entregar. Afinal, não queria que o outro descobrisse que encontrara o tal pendrive e que não conseguiu entrar no tal jogo de que lhe falara. Jorginho desejou, com toda a sua natureza, desancar aquele salafrário, dizendo que sabia muito bem de que tipo ele era. Um embusteiro, isso sim, um duende fajuto, daqueles que são expulsos de sua comunidade porque aprontaram alguma. Deve ter roubado algum tesouro ao invés de entregá-lo para o bem de todos. São uns larápios. Se são, um traidor, um trapaceiro. Era tanta a implicância com o pobre coitado que passou a vê-lo com outros olhos. Se lhe causaram uma leve boa impressão inicialmente, querendo ser seu amigo, pedindo-lhe ajuda para encontrar o tal objeto, propondo-lhe um jogo alternativo, o fato de não lhe revelar a senha indicava que não confiava nele como queria dizer, ou então que tivesse necessidade de controlar a situação, não sabendo ele por que e com que tipo de intenção. Enfim, decidido a manter resguardadas suas descobertas, Jorginho resolveu jogar também com um amigo, tentando ver até onde ele iria com seus segredinhos. Além de faturar umas cachaçinhas, que mais você veio fazer aqui? Insultou, pegando de leve para não dar bandeira. Andou sumido. Vim buscar o meu trololó. Você o encontrou, amigo? Foi a resposta. Nem sinal, respondeu o menino, fazendo cara de inocente. Mas também não sei para que serve. Você não contou que tipo de jogo tem? Claro que sabe, já te contei. É um jogo muito diferente desses que você está acostumado, de vida ou de morte, mas de verdade. Se conseguir zerar, você chega no outro lado dessa vida, passa dessa para outra, entende? Vai ver que a tal morte não é o máximo, atinge a imortalidade, cara. Mas é uma brincadeira virtual. Aí é que está o valor do jogo, a diferença dos outros. É ou não é virtual, afinal? É, mas o babado é que do virtual você passa para o real. Real? Vida depois da morte? É o céu, então? Não, é um real mais real do que esse aqui. Ah, sei, da magia, então? É isso, puxa, demorou, hein? Mas qual a vantagem se eu não acredito nisso? A vantagem é que, mesmo assim, chegando lá, tanto faz, já chegou mesmo. Isso não justifica, que gosto teria? O de jogar, ora essa.
Vocês não vivem pegando aí tudo que é porcaria? Esse é diferente, palavra. Palavra de Araque, pensou o garoto quase em voz alta. Eu tenho que ir com calma, posso estar pisando em campo minado. E daí? Não vai nem querer me ajudar a encontrar o meu trololó? Pelo menos acha ele para mim, já estou perdendo tempo aqui. Assim que encontrar, vou para outros cantos oferecer para outros. Ouvindo isso, Jorginho teve o seu orgulho ferido. Afinal, que tipo de moleque era que refugava assim um jogo tão diferente? Decidido a descobrir o que tinha realmente naquele pendrive, se era mesmo o tal jogo, resolveu que pediria ajuda a alguém, um maneco. Talvez conseguisse no seu computador e juntos descobririam a verdade. Tá bem, você venceu. Vou encontrar o seu trololó. E como eu te devolvo? Como eu te encontro? Você só aparece quando bem quer? Deixa comigo. Sentando-se agora, pois estava com o corpo já todo dolorido e apoiando as costas com a almofada, o irmão de Júlia chegou à parte mais intrigante daquele encontro. Os últimos momentos da visita do tal amigo misterioso. Sem ser de videogame e computador, do que você mais gosta de brincar? Desafiou o duende. Gosto de tudo, de brincar com meus hominhos, de bola, de ler com o rabico, assistir televisão. Isso só? Que graça tem isso? É. E você, seu espertinho? Sei que os duendes são muito brincalhões, bagunceiros e fazem muita arte. Sabe? Sabidinho, né? Ironizou, desviando um olhar sorrateiro. Sei sim. O que você sabe, então? Mostra, apertou o menino. Sei isso, olha só. E apontou para o copinho que repousava na pia e o fez levitar, levando-o até a torneira, enchendo-o de água, despejando na cuba e o devolvendo no lugar. Isso é truque, não é mágica? Truque é? Vê isso então. E vira-se para a mangueira e, só com um aperto no olhar, faz murcharem as folhas e cair de repente uma chuva de florezinhas para o desespero do menino. Para, cara, você tá louco? E esse pé que você esconde aí, o que é então? Disparou assustado o menino, mas querendo saber mais. Isso foi um castigo que levei porque não cumpri minha tarefa. Uma maldição, eu sei. Pensa que me engana? E o meu poder de aparecer e desaparecer, esse você já conhece, né? Vi muito bem, respondeu o seco menino. Então tá, olha esse. E virou-se para o gato que cochilava ao pé do degrau ali pertinho. Apontando-lhe o indicador e apertando aqueles olhos miudinhos, enrugando-os mais ainda, disparou. Pega! Pega o quê, meu? Olha! E abriu só com o piscar a gaiola do camundongo, que saiu dando bobeira. Quando percebeu que o gato ia em seu encalço, vagarosa e cautelosamente, o corpo arqueado, lambendo os beiços, pronto para o bote, Jorginho se desesperou. Não, Inácio, não! Ele não vai fazer isso, suplicou aflito. Não? O felino saltou sobre o roedor e, espremendo-o com as patas dianteiras, olhou ansioso para o malvado, esperando o sinal. E aí, o que acha? O que quer que eu faça? Para com isso, cara! E o gato soltou imediatamente sua presa. O irmão de Júlia limpou a testa com as costas da mão e apanhou o fone de ouvido sobre o aparelho de som, decidido a esquecer aquilo. Mas não conseguia. Que tipo era aquele sujeito e o que pretendia? Tinha que descobrir.